Olá! Mais um episódio do Aliançados Podcast começando. Nós estamos muito felizes de ter você aqui com a gente. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, Aliançados Podcast, e no YouTube, Podcast Aliançados. Não deixe de curtir e de clicar no sininho para nos seguir, que através disso você vai conseguir acompanhar cada episódio que sai toda semana nas quartas-feiras. E como é bom a gente estar aqui toda semana falando, trazendo um testemunho, uma história, uma mensagem que vai sim de encontro ao seu coração. Cada semana nós temos trazido pessoas que estão num trabalho missionário, num trabalho de evangelização, levando a palavra através dos seus testemunhos e também com serviços, pessoas que trabalham na obra para assim levar a palavra para pessoas, para comunidades. E hoje o meu convidado, ele é uma pessoa que faz sim a diferença no reino. Ele tem já há um tempo feito um trabalho numa comunidade de Governador Valadares. E nessa comunidade ele tem feito a diferença, porque ele entende dos processos, como que funciona essa comunidade, porque ele é filho dessa comunidade. E nós vamos ver como que o trabalho do Senhor na vida das pessoas pode sim transformar. E é por isso que nós somos aliançados. E com vocês, apresento André Vitor. André, muito obrigada pelo convite, você ter aceito o convite. É um prazer muito grande, Michele, poder estar aqui. Todas as pessoas que estão acompanhando esse canal, né? Sou grato a Deus, louvo a Deus por esse convite. E assim, é um prazer muito grande. Me sinto assim, muito abençoado de poder estar compartilhando experiências, né? Aqui nessa manhã, juntamente, né? Desse canal que tem levado vidas e sido uma ponte de transformação para muitas pessoas. Muitas pessoas, sim. Eu falo que Deus, ele aliançou com a gente desde antes, né? De Abraão, de Isaac, de Jacó. E ele trouxe depois Jesus, que foi a principal aliança, né? E por isso que nós somos aliançados. E todos os dias a gente precisa estar falando dessa aliança que a gente tem com Deus. E você tem feito um trabalho muito lindo, né? O André, ele é um evangelista, ele é uma pessoa que saiu dessa comunidade e que não só porque saiu, você quis fazer a diferença, trazendo aquilo que Deus te tocou, aquilo que Deus te falou para fazer. Porque muitas pessoas são chamadas, têm chamados, mas poucos fazem. Poucos dão o start e falam assim, não, eu vou começar a fazer aquilo que Deus está mandando eu fazer. Né? Às vezes fica esperando, mas na hora certa, no momento certo, na hora que tiver recurso, na hora que tiver aquilo. E não é assim que as coisas funcionam, né, André? Sim, na verdade, quando Deus ele nos comissiona, ele nos chama, Jeremias 1,5 vai falar que a gente é escolhido desde o ventre da nossa mãe. E a nossa história, ela já está escrita antes mesmo de um dia existir. Salmo 139. É interessante que nós já somos vencedores desde o ventre. Então, não tem o que escolher. A história já está escrita. Já. Então, o segredo é a gente viver uma história que já está escrita ao nosso respeito. E tudo isso que foi executado ali no Carapina, que vem sendo executado, e ainda o porvir, Deus ele já tinha escrito. Já. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, como eu compartilhei, né, para as pessoas que estão nos assistindo, quando eu tinha 4 anos de idade, eu sofri, eu estava em Juiz de Fora, meu pai foi ali, né, foi fazer uma viagem, foi ali visitar o meu tio, e ali nós tivemos um acidente de carro onde que não era para me estar aqui. Só que Deus já tinha uma aliança, Deus já tinha uma história, e que muitas vidas, a promessa era que muitas vidas seriam passadas através da sua vida. Viriam após isso. Então, assim, aonde que foi que o inferno tentou colocar ali um ponto terminativo? Deus falou, não, isso é só o começo daquilo que eu vou fazer. E ele começou essa paixão por vidas, ali começou, mesmo muito novo. Hoje, com uma maturidade maior, eu entendo, né, que ali o Senhor já estava me separando, o Senhor já estava me livrando para ele me usar o que está acontecendo hoje, sim, Michele. Sim, e às vezes isso fica interessante a gente abordar, porque as pessoas acham assim, mas Deus usa a fulana, Deus usa a ciclana. Não,
a mim Deus não vai usar. E não existe isso, né, André? Deus nos escolheu. Ele tem um propósito e um chamado para cada um de nós. Mas, para viver esse propósito, eu tenho certeza que teve muitas renúncias. Muitas renúncias. Quanto maior o nível de unção, maior a renúncia que você tem que ter. Maior os nãos que você tem que... E as propostas. Porque dentro do propósito também existe muitas propostas. E é muito fácil também a gente terceirizar. Não, fulano de tal faz, fulano de tal faz. Mas Deus, ele nos escolheu, ele nos chamou. Moisés, quando estava ali naquela sarça, ele falou, Senhor, justamente eu, um cara que não sei falar. Não sei falar, Senhor. Deus falou assim, Moisés, espera aí, quem que fez a boca do homem? E a Bíblia vai falar também mais pra frente um pouquinho no Novo Testamento, que quando faltar palavras, o nosso Consolador, o Espírito Santo, né, colocaria as palavras no momento certo, no tempo certo que a gente falar. Então, Michele, quando esse propósito veio para que Deus me comissionou, a início, eu não vou mentir para você, me deu medo. Sempre vai dar medo. Me dá um medo no começo, uma rejeição. As pessoas de dentro falam, nossa, você vai mexer com esse monte de pé rapado, com esse monte de gente Porque na comunidade do Carapina sempre foi uma comunidade onde que ela, socialmente, ela foi muito discriminada. Como eu te disse... Pela sociedade valadarense. Grande parte esquecido pelo governo. Então, as pessoas que estão ali, elas não tiveram investimento ali. Tanto questão de moradia, saneamento. Recursos mesmo. Muitas coisas. Então, falei, Deus, eu vi jovens morrendo naquele buracão ali que a gente não consegue contabilizar. Eu vi meninas entrando em prostituição muito cedo. Eu vi muitos órfãos sendo ali, e também pessoas que eram órfãos de pais vivos. Pessoas ali que não tinham paternidade, pessoas ali sem destino, era como ovelha mesmo de garra. Eu falei, Deus, o que o Senhor tem para esse povo? E um dia eu cheguei a questionar, eu falei, Senhor, será que você levantou, será que você criou esse povo para sofrer? Só que aquilo que a gente reclama, Deus está nos chamando para a gente consertar. Olha isso, gente. A gente nunca vai mudar aquilo que a gente tolera. Sim. Isso bateu profundamente, bateu lá dentro. Aí Deus falou assim, peraí, você está reclamando disso? Você está falando? E aí? Eu estou querendo usar você para ser a diferença nisso tudo. Ah, mas está faltando uma professora na escola dominical. Por que não você? Então tudo aquilo que a gente reclama, Deus está chamando a gente para ser o objeto de transformação para aquilo. Começa em você, né? É você mesmo que eu quero. Quando a gente busca uma mudança ou no outro, quando a gente começa em nós, a gente vê o milagre acontecendo à nossa volta. Gente, e é tão lindo o trabalho que o André faz lá, que ele vai contar com mais detalhes para vocês. O André, ele faz um trabalho de restauração de vidas, de transformação de vidas, de alma, de famílias, de reestruturação, de colocar essas pessoas no caminho que o Senhor quer. Né? Quantas e quantas pessoas eram envolvidas com tráfico e que hoje foram salvas e que ele entrou até em conflitos mesmo, porque ele vai explicar melhor, né, como que funciona lá no Carapina, né, como que ele é respeitado lá, inclusive, né, pelas pessoas que comandam, né, que tem essa hierarquia lá dentro. Sim, são os líderes da comunidade, né, os líderes. Isso. Então, assim, o que acontece? Dentro desses movimentos, né, para quem não sabe, lá no Carapina tem os conflitos sociais, onde lá não é bairro com bairro, lá é rua com rua. Então, o nosso maior desafio lá foi restaurar, foi estar ajudando pessoas que estavam dentro desses movimentos. Porque quando a pessoa fala que ela é vida louca, que ela... O nível de relacionamento deles dentro dessas facções é tão grande, assim, é como se fosse um discipulado mesmo, né? Vida na vida, só que pro lado do mal. E começam muito novos? Né? Muito novos. Por quê? Porque pela falta de paternidade, pela falta de direcionamento, e muitas vezes a igreja não fazendo o seu papel, as pessoas, elas estão dominadas pela ignorância. E a Bíblia vai falar que o nosso maior inimigo não é o diabo, porque ele já foi vencido na cruz. Nosso maior inimigo não é o pecado. Nosso maior inimigo
não é a falta de dinheiro, o nosso maior inimigo é a falta de conhecimento. E esses jovens ali para o Carapina, a falta de conhecimento dentro dessas ruas, desses lugares, é muito grande. Então, esses jovens, pela falta de direcionamento, pela falta de um pai, pela falta de uma mãe presente, a falta de uma mãe pessoa, que não sabe nem como fazer, né? Como fazer. Então, ela só vai replicar aquilo, porque ninguém pode dar o que ela não recebeu. Exato. Então, ela só vai transferir comportamento. Então, assim, isso vem sido geracional. Então, o maior desafio que nós tivemos ali no projeto foi o quê? Visionar esse cara que estava lá dentro, que estava nas garras do tráfico, nas garras da prostituição. Como fazer? Então, a ideia... Esse é o foco do projeto. Exatamente. Eu falei, Deus, mas então, qual que vai ser a estratégia? Aí Deus falou comigo, o que eu te dei? Uhum. Entendeu? Porque quando a gente olha para fora, primeiro a gente tem que olhar para dentro. Para transformar aqui fora, primeiro eu preciso ver aqui dentro. Porque o futuro não está na nossa frente, o futuro está dentro de nós. Está dentro de nós. O conhecimento que já deu, né? É a mesma coisa eu pegar uma semente e perguntar para você o que tem aqui na minha mão. Talvez você vai responder, é apenas uma semente. Mas isso é um fato e não uma verdade. A verdade é que dentro dessa semente existe uma floresta. Então, se ela não for plantada na terra o futuro dessa semente está dentro dela mesmo. E Deus, ele estendeu isso a toda a sua criação. Isso é lindo. Então Deus falou, o que eu te dei, filho? O que você tem nas mãos? Então eu falei, pai... Você é fruto daquilo ali. Você morou ali, né, André? Morei durante 24 anos na comunidade. Então você viu de perto. De perto. O que acontecia ali dentro. Muitos. Eu vi mães chorando. Amigos, você perdeu amigos? Muitos. E pessoas que eu cheguei e falei, cara, sai disso. Teve um menino mesmo que ele foi, uma semana anterior, ele estava tendo uma conferência de 3 dias na nossa igreja. Eu falei, cara, sai disso. Isso não é pra você. Olha a sua idade, o jovem com um futuro extraordinário pela frente. E aí passou uma semana, os caras pegaram ele dentro do... Cara que eu falo, pessoas que estão envolvidas nisso. Foi dentro de um bar e deu um tiro na cabeça do cara. E eu vi ele daquele caixão. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser isso aqui? Dá uma sensação de impotência? Inutilidade. Eu falei, Deus, o que o Senhor quer que faça? Será que o Senhor nos comissionou? Olha para você ver um monte de gente. Mas o negócio é que, muitas das vezes, na nossa humanidade, a gente quer resultado muito rápido. E Deus não chamou a gente para dar resultado, Deus nos chamou para a gente dar fruto. E fruto, muitas das vezes, demora 10 anos. Tem fruto que você vai colocar, por exemplo, o cedro que a Bíblia fala, é uma árvore que ela cresce 2 metros adentro, baixo, né? Depois de muito tempo que vai ser. Só que quando a árvore cresce também, ela dá até 1000 anos. Ela chega em outras gerações. Uhum. Então Deus está muito mais preocupado com o fruto do que com o resultado rápido. São as raízes, né? E eu falava, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer fazer? Deus falou, olha, tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. E é muito difícil, às vezes, controlar essa nossa ansiedade. Fazer... E aí Deus falou, olha, eu vou começar. E Deus vai dando a visão parcelada para nós. Olha, assim. E eu ficava com aquilo queimando no meu coração. Deus, tem que acontecer alguma coisa. Agora eu vou te dar isso. Deus, nossa, o cara tá morrendo. Deus falou, eu tô deixando você ver o cenário primeiro. Deus, eu tô te levando dentro da terra prometida. Você experimentar o cenário. Os espias, tinha 2 cenários ali. Uma promessa que Deus tinha feito para Abraão, que ele ia dar aquela terra como herança, e tinha gigantes. Gibeazeus, Perizeus, Filisteu, tinha muita coisa ali. Os espias que só viram a desgraça, trouxeram relatório para... trazer as informações. Né? Isso. Mas mesmo que tenha desgraça, Deus está levantando um povo. Onde tem um caos instalado, é ali que Deus levanta a igreja. É ali que Deus levanta a luz. Verdade. É onde que tem a morte instalada. Como Deus falou para o profeta, o que você vê? Senhor, só um vale de ossos secos. Lugar sem vida. Foi o que eu via. Um lugar onde que tinha... Literalmente é igual Jeremias, né? Aí Deus perguntou para ele, e o que você acha que pode acontecer? O senhor sabe. Então, começa a profetizar. E a gente começou a orar. Começou a profetizar. Vida. Vocês começaram um processo de oração antes? Começamos um processo de oração. Tanto individualmente, porque aquilo já queimava no meu coração. Então, assim,
Eu lembro de dias que eu chegava para trabalhar, eu sentava, né, no computador para trabalhar. Eu trabalhei aqui numa empresa da cidade e eu via essas imagens vindo na minha cabeça. Às vezes lágrimas saíam dos meus olhos. Eu falava, Deus, precisa acontecer alguma coisa. Precisa acontecer alguma coisa. Às vezes a lágrima que sai do seu olho é o propósito que Deus tem para você. Olha que forte isso que o André Quando falou. Moisés ele chega para aquele israelita que estava sendo extorquido por um egípcio, a Bíblia fala que lágrimas saem dele e uma ira toma ele. Por quê? Porque ali já era o propósito de Deus que estava sendo, né, já fluindo na vida dele. Ele mata, aquilo ali na verdade é algo simbólico do que Deus ia fazer, a restauração que Deus ia tirar os israelitas das mãos dos egípcios ali, ia levar para uma terra que Deus tinha prometido a Abraão, e aquilo ali começava a fluir dentro de mim, lágrimas saíam dos meus olhos, e uma ira, uma indignação tomava. Tem que ter uma indignação, né? O propósito ele começa naquilo que te deixa inconformado. O que te deixa inconformado? Só pode gerar aliança naquilo que te deixa inconformado. As alianças elas são feitas em cima daquilo que deixa conformado. Deus falou, Abraão, eu vi aquele povo sofrendo, eu estou inconformado com isso, mas eu preciso levantar alguém. Deus, ele sempre vai usar pessoas, ele faz, mas ele sempre vai usar pessoas. E Deus me falou. E normalmente os improváveis, né? E os improváveis, aqueles que não têm, aqueles que não têm Você se jeito. achava improvável? Demais da conta. Esse projeto? Tanto é que nesse livro aqui, eu coloco. Ó, gente, estão os livros dele aqui que nós vamos mostrar. Isso. Esses aqui são meus? São seus, eu já trouxe. Emoções com a minha trajetória que mostra como Deus faz os improváveis. De alguém que nasceu no Carapina, sendo falado que eu não ia dar certo, que eu seria só mais um da minha geração, com muitos que tiveram, que eu seria improvável. E para a glória de Deus, deu certo. E eu, assim, para todas as pessoas da minha comunidade, para você que está me vendo, para você que, assim como eu, que a sua família fala que você nasceu para dar errado, que você é um objeto de um estupro, que você foi abusado talvez pela sua família, você fala, André, eu não pedi nem para nascer, eu fui abusado e então eu vim. Você foi gerado em Deus. Lá em Efésios 1:4 vai falar que Deus nos tirou dele. Você é a imagem e semelhança do Criador. Mesmo que você não foi planejado, entendeu? Como muitos ali no Carapina. Mas nós estamos aqui para dizer para você que, assim como eu, um improvável, que você pode dar certo também. Sim, sim. E eu falei, Deus, se eu sou um improvável, se eu sou uma pessoa que vim desse lugar, que cheio de resistências sociais, cheio de uma cultura de geração em geração, então eu preciso da tua mão para que isso possa dar certo. Para mostrar para essa geração que eles podem também. Foi então que surgiu os 500 no mínimo. Pra gente levantar. Como que funciona isso? O 500 no mínimo, que esse projeto, né, a ideia inicial era que a gente ia levantar 500 vidas para fazer a diferença no nosso bairro. 500 vidas no nosso bairro é como se fosse o bairro inteiro. Só que aí Deus falou... São quantos moradores ali no geral? Basicamente ali no Carapina deve ter o quê, Adriane? 9 mil pessoas? É muita gente, né? Entendeu? Umas 9 a 10 mil pessoas. É muita gente, se for ver, né? Contando com... isso, mais ou menos isso aí. Então, Deus falou, então nós vamos levantar mais 500 no mínimo. E aí, Deus falou, olha, eu quero algo mais além. Todas as pessoas que vocês levantarem, elas terão que replicar isso. Você precisa desafiar elas a continuar replicando isso. Por quê? Porque talvez... Eu te curo, trabalho em você... Curados para curar, abençoados para abençoar. É uma rede, entendeu? Então, assim, não é uma coisa que não para. Porque o André, uma hora vai passar. Mas o que Jesus falou... A mensagem nunca. Nunca vai passar. O elemento de governo são ideias. Mesmo que a pessoa passe, mas a ideia, ela vai continuar. Jesus hoje nos deixou o Espírito Santo, mas o Evangelho ele não para. Começou em Jesus, passou para os discípulos. Sim. E os discípulos foram espalhando. Não é sobre a gente, né? Estevão morre e aí a mensagem ela continua sendo levada. Então, isso Deus me falou, André, você precisa levantar 500 para que hoje essa pessoa que está sendo levantada discipule mais e vai mais pessoas e talvez você não vai nem ver os 500. Mas é uma semente que foi lançada. Hoje tem frutos que
Hoje, por exemplo, tem, né, a pessoa me permite falar, o Abraão é um ministro de louvor, que lá no projeto ele conheceu Jesus. E hoje ele está ganhando, eu nem sei de mencionar Quantas a quantidade almas? de vidas que ele está ganhando. João Pedro é outro exemplo. É um multi-instrumentista, toca baixo, toca violão, toca teclado, ministra, faz de tudo. E eu nem sei quantas vidas estão sendo tocadas por ele. Agnus, o menino que tentou colocar fogo na igreja durante o projeto. Sério? Sim, tentou colocar fogo na igreja. O diabo tentou usar ele de uma maneira, mas Deus falou assim, você não. Ele era uma das pessoas mais difíceis ali do projeto. De lidar, de tudo. Demais da conta. Era uma pessoa, o improvável dos improváveis. Uma pessoa que eu falei assim, Jesus da glória. Esse aí, o Senhor vai ter que descer. Sabe aquele Marcos lá do Novo Testamento, que Paulo e Barnabé entram e dizem, não, vou levar esse menino não, que esse menino vai dar trabalho demais. É esses aí que vão fazer a diferença depois. E esse Agnus... São aqueles que a gente quer desistir, né? A família dele é toda desestruturada. Pensa na família. E esse menino tentou, a gente tinha uns violões e a gente tinha que esconder, porque ele gostava tanto de música, não prestava atenção em nada, ele gostava de tocar. E aí ele foi primeiramente através da música. Depois você vai contar pro pessoal como que você começou. Qual é a estratégia que Deus tinha. Isso. Aí ele, na música, e eu falei assim, Agnus, aí teve um dia lá que ele fez, falei, Agnus, você vai tomar 3 dias de balão. E ele amava ir no projeto. Amava. Você deu 3 dias de balão pra ele? 3 dias de balão. Por quê? Porque ele precisava desse tempo pra pensar, pra... Regra, né? Tem que ter regra. Isso, tem que ter limite. E aí, ele ficou indignado no mundo. Aí ele falou assim, não, se eu não... Eu acredito que na cabeça dele, e eu conversando com ele, se eu não posso, ninguém também vai fazer. Aí nós colocamos... E eu sabia dessa... E eu sabia dessa realidade, falei assim, vou pegar esses violões e vou colocar no lugar, mas porque a igreja era ali no Carapina muito aberta. Aí ele entrou num lote atrás da igreja, tinha um buraco, ele passou dentro desse buraco, pulou esse lugar onde estavam os violões, ficou tocando praticamente a madrugada inteira. Ou seja, isso era tão importante pra ele. E aí o que aconteceu? Ele falou assim, agora eu vou colocar fogo. Demônio purinho. Meu Deus. Ele juntou, tinha um arquivo, um monte de papel. Ele juntou os papéis de documento da igreja, dentro do gabinete. Era o gabinete onde ficavam os negócios, juntou os papéis. Juntou os papéis tudo e colocou fogo e foi embora. Só que Deus foi tão bom que Deus não deixou o fogo se alastrar. Mas chegou a pegar fogo um pouquinho? A gente viu lá o lugar queimado, a lixeira toda queimada, só que não se alastrou. Porque Deus estava ali, né? Ele falou assim, não, esse fogo eu não vou controlar. Isso, foi. E aí, cara, mas... E depois ele confessou que... Ele confessou. Eu chamei, pressionei, falei com ele. Aí, só que Deus nos chamou para ser cura. E quando a gente descobre a ferida, a gente não pode ir embora. Não. A ferida tá ali. Tem que cicatrizar. Porque a religião, ela ensina que, tipo assim, a gente precisa ser perfeito. O negócio que a gente vai errar, o negócio é não permanecer nele, no erro. Então, Deus nos chamou para curar, mas a religião nos ensina que quando a gente descobre a ferida, a gente não quer. Não é isso que eu não mexo, não. Muito difícil. Isso aqui tá Personalidade muito difícil. Não, pessoa, mexer com... Tudo que Deus... Me confronta e tal. Exatamente. Vai te afiar. Se você é uma pessoa que está te pedindo mais paciência para Deus, você pode ter certeza que Deus vai colocar alguém ali. Um Judas, uma pessoa totalmente com temperamento difícil para te afiar. Porque tudo aquilo que pede para Deus no outro dia dá tudo ao contrário. Pedro falou para Jesus, falou assim, Senhor, eu vou morrer, eu estou disposto a morrer para ti. Jesus falou, Pedro, Satanás pediu para te peneirar, Pedro. Vamos ver se você quer isso mesmo. Aí quando foi na hora da pressão, porque na hora da pressão que você conhece as coisas. Pedro falou assim, aí Pedro nega, não, você é um deles. Não, eu nunca Pedro, vi tal ele homem. avisou antes, Pedro, antes que o galo cante. Pedro, você vai me negar, Pedro? E a mesma coisa nós pedimos para Deus, nos dá mais amor. Aí Deus, você quer amor mesmo? Tá bom. No outro dia. Então vou te dar uma coisa bem difícil pra você amar. Exatamente, uma pessoa, vou colocar do lado da pessoa muito difícil. E foi o caso do Agnus. Uma pessoa muito difícil, muito difícil. Mas tinham muitas feridas, né? Muitas, carregava muitas. Familiares, geracionais, palavras de maldição. Nossa.
Pensa uma embalagem. Vindo com tudo isso. Perfis, temperamentos. Deus falou assim, a história não é sobre isso, é sobre você. Estou tratando de você aqui dentro. E Deus, como Deus me enfiou nesse tempo. Como Deus me enfiou. Você aprendeu demais. Demais. Na prática. A gente aprende muito, né? Sim. Isso. Na época eu estava até tava fazendo psicologia. E na época, né, sem a condição e recursos financeiros para continuar a faculdade, eu falei, Deus, eu já estou vivendo. Eu sou um psicólogo. Eu não preciso mais da psicologia, porque eu já tenho a prática da psicologia. Trabalhando com essa galera. Tem prática melhor que essa? Vindo do céu, assim, ó. Sabedoria do céu. Michele, mas como esse tempo me abençoou, e Deus falou assim, você vai dar com esse tipo de gente, meninos que, como aquela música diz, tinha hora que dava vontade de colocar fogo e deixar queimar. Deixa eu queimar. E aí Deus falou, André, eu tô te moldando. E aí o Agnus foi desenvolvendo, nós fomos acreditando. Hoje ele está no meu lugar de tecladista na igreja. Olha que lindo isso. Isso é lindo demais, André. Entendeu? E, gente, vocês acham que esse projeto tem muitos e muitos e muitos anos? Esse projeto é só no início, né, André? Sim. Daquilo que Deus vai fazer através da sua vida. Sim. Através da missão que Deus te deu, da direção. Porque Deus te deu uma direção, né? Do que fazer. Foi em 2017. 2017. Eu já tinha esse desejo no meu coração. Eu já tinha queimado isso no meu coração. Só que eu não sabia como que isso ia acontecer. E aí uma missionária estava ministrando. Do nada ela parou a ministração. E eu estava fazendo o fundo. Eu sou tecladista, eu estava fazendo o fundo. Do nada ela virou e falou, olha, aquilo que Deus falou com você, essa semana ela vai se cumprir. Eu falei, Senhor, será que é aquilo? A gente não duvida, né? Eu falei, Senhor, mas como? Eu tô dentro da empresa, tô limitado. O meu horário, olha como é que é a correria. Então você trabalhava na época? Trabalhava. E aí eu falei, como é que vai ser isso? Só que quando Deus, ele nos chama, ele prove. Ele já tem todas, como foi com Neemias. Neemias, você vai reconstruir os muros de Jerusalém. Só que, ao mesmo tempo que Deus chamou para ele reconstruir todo esse cenário de destruição, Deus já tinha dado para ele, mandado falar com o rei. Ele deu cartas para que ele pudesse... O rei deu tudo aquilo que ele precisava para avançar. Exatamente. Porque tem pessoas que têm um chamado de sacerdote e tem pessoas que têm um chamado de rei. Tem pessoas que têm um chamado para ir executar e tem pessoas que têm um chamado para abençoar. A gente precisa entender qual é o nosso chamado no reino. Ou rei ou sacerdote. Tanto é que o rei não podia fazer o papel de sacerdote no Velho Testamento. Se o rei entrasse no templo, no Antigo Testamento, para fazer o papel, ele morria. Como foi o caso de um rei, que eu não me recordo o nome agora. Ele foi tentar fazer o papel de sacerdote, a lepra veio na hora. O sacerdote repreender, porque a gente tem que entender a unção que opera em nós. Se é a unção de sacerdote ou é a unção de rei. Se eu estou chamado para abençoar ou para executar essa obra que Deus tem nos chamado. Então Deus nos levantou, isso eu vinha queimando, eu falei, Deus, mas beleza, o Senhor nos chamou, mas nós precisamos do recurso, nós precisamos das pessoas, nós precisamos, porque na nossa mente vem tudo, né? A estrutura, né? Só que a estrutura, ela serve a visão. Uhum. Deus, ele nos dá a visão. E se você colocar uma visão limitada, ele vai te dar recurso para aquela visão limitada. Deus falou assim, André, só sonhe grande. É aquela coisa que te dá um frio na barriga, que às vezes a gente sonha tão pequeno, colocando Deus dentro de uma caixinha de fósforo bem pequenininha. Limita bem ele, fala assim... Não, eu falava, Deus, você vai levantar empresários com muita grana, que o Senhor vai prosperar para abençoar isso aqui. Porque a igreja, o inimigo plantou um negócio dentro da igreja que tipo assim, que não pode ter, que tem que dar a porção acostumada, que não tem. Mas só que como vai fazer? O negócio é quando a pessoa tem visão do céu e tem um recurso. Aí o inimigo treina nas bases. Por quê? Porque a gente tem como alcançar lugares que a gente não vai precisar de governo, a gente não vai precisar de politicagem. Então eu falei, Senhor, como que vai ser? E dentro daquela semana... E a igreja ainda também, só desculpa te cortando, mas a igreja ainda está muito limitada, né? As paredes. Isso. As igrejas precisam entender que é o reino. Que ela precisa trabalhar para o reino. Porque muitos que estão dentro, o que eu ando vendo ultimamente, muitos que estão dentro da igreja estão perdidos, mas estão na igreja. Fala assim, você é salvo? Tô aqui, né? Mas não está transformado. E muitas igrejas não investem fora da igreja
para transformar também o que está fora, porque não é o que está dentro só. Mas aí, essa transformação ela precisa primeiro acontecer na igreja, dentro da igreja de verdade, para ir para fora, que é o que você está fazendo. Você está fazendo, na verdade, é o contrário, né? Você está transformando fora e trazendo para dentro. E é esse o significado da palavra eclésia, né? Que é eclesia, que é a palavra em grego, que é chamados para fora. Porque a religião, ela chama para ficar dentro de 4 paredes. Então você tá ministrando ali para pessoas que não vai ter uma transformação. Mas lá fora Jesus falou assim, ó, acaso vocês podem pegar uma luz e colocar ela debaixo da cama? Você precisa colocar num lugar alto, fora, onde todos vão conseguir contemplar Deus ali em você. É aqui dentro dessa empresa que Deus vai ver Deus na Michele. Sim. Você vai conseguir pegar uma carne e vai comer uma carne sem sal? Não coloca sal para que todos consigam ali, o tempero vai dar o sabor. E a religião fala, não, os fariseus, eles faziam muito isso. Eles ficavam ali dentro da sinagoga, pregando ali para pessoas que... Vaidade, ego. Isso aí. E Deus está chamando a gente para fora. Eu costumo dizer que quando Maria estava, que Deus deu a visão para ela, daquela criança que era nosso Salvador Jesus Cristo, ela ali, José não concorda com ela. Nem, como é que vai ser isso? Que loucura é essa? Uma virgem, né? Não, uma virgem, como é que vai ser? E aí a Bíblia vai falar que ela vai se conectar a mãe de João Batista, ela vai para um lugar para se conectar. Eu acho que nós estamos carregando uma visão, nós estamos carregando esse neném, e nós precisamos, nesse tempo, se conectar a pessoas que estão carregando algo também. Uhum. Porque se ela tivesse ficado ali, José o anjo teve ela ia que limitar tudo. Então, nós estamos carregando essa transformação, tudo isso que Deus tem dado. O problema é que nós estamos em ambientes que as pessoas não estão carregando nada. Nossa, você falou tudo. Verdade. É se conectar com pessoas que também estão gerando alguma coisa. Que estão na mesma... Porque amplia, né, a visão, o processo. Exatamente. O chamado, né? Quando você caminha com a igreja, que ela tem visão para fora, nada para essa igreja. Verdade. A gente está cantando o Coliseu. Tanto é que a igreja primitiva, elas não tinha um lugar de culto específico. Ou elas estavam na casa, porque tinha muita perseguição na época, elas estavam na casa, ou muitas vezes dentro das sinagogas e nas ruas. Então a igreja, ela não tinha um ponto físico. Estevão morre, a igreja começa uma perseguição. Ela era, como fala? Ambulante. Ambulante. Né? E isso, um dia ela estava num lugar, um dia ela estava no outro. Por quê? O que me faz igreja não é só o André, mas Paulo fala, é o conjunto de membros interdependentes. Ou seja, o meu dedo precisa da mão, que precisa do meu braço, que está ligado na cabeça, que é Cristo. Ou seja, eu com a Michele, eu consigo ser igreja. Porque aí eu estou formando o corpo. É o corpo. A comunhão, cononia, né? Né? Então, assim, hoje os líderes, principalmente pastor que está me vendo, líder que está me vendo, a sua visão, irmão, ele precisa ser para fora. Porque quando você olha somente para dentro, você está colocando Deus numa caixinha de fósforo. E foi o que Deus falou comigo, André, sonhe grande. Mas o meu projeto existe pessoas difíceis, existe pessoas órfãos, existem viúvas, existem pessoas que não são e existem improváveis. E aí você vai encarar. A princípio me deu um medo, mas eu falei assim, então tá bom, Senhor, mas como é que você vai fazer isso? E eu fui naquela semana para a empresa trabalhar com aquilo ali na mente. O CEO lá da empresa me chamou na sala e falou assim, utilizava a ferramenta lá, o Slack, vem cá na minha sala. Eu já pensei, falei, nossa, fui mandado embora. Vou levar uma... eu vou levar uma dura, já fui aqui. Cheguei lá e falou assim, senta aí que eu preciso conversar com você algo. Falou assim, André, a partir de hoje eu não quero... Ele era cristão? Sim. Falei assim, Senhor, ele falou assim, André, a partir de hoje eu não quero ser mais como funcionário aqui dessa empresa. O que é? Eu falei assim, você vai me mandar embora? Eu falei, não, a partir de hoje eu quero ser como missionário. Porque todos os dias, antes de começar o expediente de trabalho, eu reunia todo mundo da empresa pra gente fazer o nosso momento de oração. E um dia eu cheguei do nada na sala dele. Foi muita ousadia, né? Eu abri a porta e falei assim, vamos orar com a gente? E ele estava dentro da sala dele, sala bonita, e entrei numa porta igual essa, abri assim, vamos orar lá com a gente lá. E correndo risco de ser mandado. Porque até então você fazia um trabalho que ele autorizava. Isso. Tipo assim, porque na verdade ele não era, ele era mais
backstage, né? Ele era mais os bastidores. Ele era aquela pessoa que tinha os gerentes ali e não conseguia chegar nele fácil, entendeu? Então ele, né, para chegar nele era muito, tinha que passar primeiro pelo líder. E as empresas hoje não são assim. O líder tem que estar junto, né? Isso. E aí ele fazia todo o trâmite ali. E aí, cara, eu falei assim, vamos orar. E aí ele começou a ver. E Deus falou com ele. Falou, a partir de hoje eu não quero ser mais como missionário. Eu quero ser como funcionário, eu quero ser como missionário. Eu falei, como é que é? Eu quero. Aquilo que Deus falou com você essa semana, que tá falando no meu coração, vou te mandar embora, né? E você vai desenvolver um trabalho ali no Morro do Carapina. Nossa. Exatamente. Deus foi assim, Michele, cirúrgico naquilo que ele tinha. Ele não falha nunca. E eu falei assim, Senhor, sai de lá assim, está de choque. E, tipo assim, você já tava com aquilo borbulhando dentro de você. Sim, mas você nunca imaginou que o seu patrão, Deus ia falar com você e com o seu patrão, mas é porque é assim que ele age. Pra fazer. Ele falou, André, tô com recurso. E assim, coisa de levantar a casa. A gente chegou lá no Morro do Carapina, tipo, teve uma mulher que mora ali no Buracão. Então ele foi a pessoa que deu o pontapé inicial no recurso? Foi pontapé inicial no recurso. Que legal! Aí, porque eu falei, olha, eu vou sair, mas eu preciso disso aí. Então falou, não, nós vamos abençoar você como missionário. A empresa, olha só pra você ver, a empresa entendendo muitas vezes aquilo que a igreja não entende. Entendeu? E assim, a igreja ficou muito limitada, porque às vezes a pessoa que tá ali no banco é um missionário, é uma pessoa de visão, e a empresa tá preocupada com construir o altar, mexer com bateria, e Deus tá querendo que essas pessoas vão para fora, invistam e faça a diferença. Pastor, em nome de Jesus que me vê, invista nessas pessoas que você vê que tem o chamado de Deus para ir para fora. Missão. Né? Missão. Missionários, pessoas, e nós temos, né, hoje, antigamente era muito mais difícil, mas hoje, com o evento da internet, essa questão de missão, ela ficou muito mais prático, entendeu? Nós temos hoje, inclusive, como eu compartilhei com você no início, nós temos uma pessoa que foi enviada do projeto para fazer missões na Jocum. Foi para o estado. É uma referência, né, Jocum, em missões. Jovens com a missão. Foi para o Amazonas, foi para vários lugares, né? Até no exterior mesmo, fora, para estar fazendo missão. E o projeto ali investiu. Então, assim, fui todo, né? Nossa, e agora como é que vai ser? Como é que vai ser? Como é que vai ser? Aí, problema. As pessoas dentro não acreditam em você. As primeiras... dentro de casa. Não acreditam. É sempre assim. O quê? Você vai mexer com esse monte de gente? Complicada? Que ninguém quer mexer, menino tá envolvido no tráfico. Eu me lembro uma vez que eu tava com um jovem desse. Não, ele era um menino assim muito terrível no Morro do Carapina. Só que ele era meu amigo. Aí, lá dentro de casa... Terrível em que sentido? Sentido de dar tiro nos outros, de matar. Não tinha amor dentro. Não tinha amor, cara. Só que, tipo assim, já tinha uns 2 para 3 homicídios nas costas, eu trocava ideia e eu levei ele lá pro projeto. E aí, tipo assim, o projeto, a primeiro momento, funcionava dentro da minha casa. Você não tinha medo deles, não? Não, nunca tive. Porque eu acho assim, quando você tem uma visão clara de Deus, a paixão é algo que você está disposto até morrer por aquilo. É mesmo. E é isso que influencia as pessoas quando elas estão vendo um líder que está disposto a morrer por aquilo. Verdade. Às vezes o líder fala que é líder, mas os liderados estão vendo uma pessoa que está arrastada. Quando você tem paixão, a paixão e a renúncia, ela atrai pessoas. Então, assim, isso sempre fluiu de dentro de mim. Eu nunca pedi. É uma coisa que vem de dentro. Então, eu coloquei esse cara lá dentro, aí tipo assim, mano, aí eu tive que sair. Eu tive que buscar alguma coisa lá. Eu falei assim, mano, você pode ficar aí assistindo televisão, jogando, né, videogame, pode ficar mexendo nos instrumentos aí. Minha mãe chegou, mas meu pai tava assim na casa de cima e ele... Você imagina. Aí, minha mãe, vou falar o nome, né? O que você tá fazendo aqui? Falou pro menino. Falou assim, tipo assim, esse menino tá aqui, gente. Falou assim, calma, dona Simone. Eu sou porque o André teve que sair rapidinho. O dó. Que o menino já não era bem quisto, né? Aí ele ficou todo sem graça e foi embora. Aí eu cheguei, minha mãe, André,
Você tá ficando doido? Tá doido? De colocar um menino desse dentro de casa. Só que o projeto funcionava lá, entendeu? Mas a gente colocava tudo quanto é tipo de gente dentro daquela casa. E seus pais ainda moram lá? Não, meus pais hoje estão nos Estados Unidos. Estados Unidos. Isso. Mas você, hoje a casa que era dos seus pais, hoje é o projeto? Não, ela foi vendida, né? Porque o projeto, ele passou, com o tempo, ele passou para a igreja, que ampliou o espaço. Ampliou o espaço. Isso. Aí ele vai ampliar cada vez mais. E aí o que acontece? Aí essa casa, né, era dos meus pais, e eu falei, não, pai, eu vou, já que vocês não estão acreditando, eu vou alugar o espaço, então, para mim desenvolver aquilo que Deus está falando. Eu aluguei o espaço. Você falou isso? Eu aluguei o espaço, comprei as coisas, e ele não falou assim, então, aí ele falou assim, aí o pessoal da minha família falou assim, então vamos ver até onde que isso vai dar. Aí eu falei, mas eu acreditava, eu tinha uma palavra. Tinha uma palavra, acabou. Exatamente. Quando você tem uma palavra, o que as pessoas falam, principalmente, porque na verdade, eu até entendo o pessoal de casa, ele quer te proteger. Sim, é amor, é cuidado. Tipo, ele não quer ver não é maldade, ele não quer ver você em situação de... Aí minha mãe falou assim, André, tem medo, né? Minha mãe falou assim, André, te ver sofrer. Tantas pessoas fazendo faculdade, e isso. Eu falei assim, mãe, mas Deus me chamou pra isso, eu não posso correr disso. Entendeu? Eu não tô querendo dinheiro, eu tô querendo ver vidas transformadas. Como eu te falei, R$1 milhão é muito bom, mas experimenta ver uma vida transformada. É lindo demais. Que satisfação que é isso. Você tá doido, ainda mais as pessoas do nível que você que Deus tem te usado. Aí, porque são pessoas que estão com decreto de morte, né? Decreto de morte. E aí, de não ter a vida eterna. De não ter. E eu falei assim, aí na minha época o meu pastor falou comigo assim, André, vamos passar esse projeto para um lugar maior. Vamos passar esse lugar para um projeto, para uma coisa mais ampla. Aí... Que bom que você tem um pastor que tem essa visão, né? Sim, aí eu falei assim, pastor, então bora. Vamos lá, ele reuniu com os líderes da igreja, os líderes aprovaram, a igreja aprovou, e nós fomos lá para a igreja. E aí eu falei, Senhor, mas como é que vai ser a estratégia? Ele falou, o que eu te dei? E desde os 10 para 9 anos de idade, eu toco, trabalho com música. Eu falei, não, a comunidade, ela gosta muito de música, porque música é uma coisa cultural, que ela atinge todos os níveis. Então, nós vamos utilizar, assim, devocional, os meninos vão vir aqui, eles vão ser atraídos pela música, mas vai sair com Jesus no pelo. Exalando Jesus. Exatamente. Porque muitas das vezes a gente quer... Olha que interessante, gente. Essa foi a estratégia que Deus deu para ele. Então, André, olha como que Deus faz. Eu vou te usar... A estratégia vai ser naquilo que eu te dei, que eu te capacitei, que é a música. Isso. E da música, você consegue atrair esses jovens e atraindo, aí, meu filho, aí tá dominado. Você dominou eles ali, ó, acabou. Tá tudo dominado. Tá tudo dominado, entendeu? Já que falando a linguagem deles, né? Tá dominado. E aí, isso que eu quero saber. Depois que atraiu, deve ser difícil manter eles ali ou não? Porque... Pra manter, como é isso? Porque o que acontece? Você precisa ser uma coisa... Atrativo, tem que ser gostoso. Exatamente, tem que ser uma coisa que tem que ter planejamentos e em cima daquilo que eles gostam. Então, o que a gente pegou? A gente fez um levantamento de coisas que ele gosta, que é o quê? Esportes. Eles adoram esporte. Eles ficavam doidos para sair da escola para vir pro projeto. Olha que muitos deles estudavam, porque o projeto ele funcionava de 1h da tarde até 6h da manhã. Então, eles saíam da escola, iam em casa rapidão, saíram 11h30, ia em casa rapidão, ia vir pro projeto, tomava banho. Até 6h da noite. Aí, o que acontece? Eu falei assim, não, o que é bacana? Então, música, a gente precisa para complementar esse horário. E o conteúdo. Isso. Aí a gente fazia um momento de devocional primeiro, momento onde que todo dia tinha um devocional da palavra do Senhor para ele ali. Era o primeiro momento. E aí, depois desse momento, aí a gente trabalhava com a música, a gente tinha a informática que eles não tinham. Tipo assim, como eu via que o mundo estava migrando para a internet, você precisa saber pelo menos o básico, porque depois o resto vai ficar mais fácil. A aula de informática e os esportes, que é uma coisa que eles gostavam muito de educação física, até hoje gostam. Gostam, Então vão implementar essas 3 coisas que é bem chamativa. E aí tem pessoas que são voluntários do projeto? Como funciona? Sim, são pessoas que nos ajudavam ali, que eram voluntários do projeto, que ministrava o devocional,
que ministrava a aula de música, também me ajudava na aula de música. Nos esportes também tinha pessoas que acompanhavam, então nós dividíamos ali as tarefas, entendeu? Mas a questão de, tipo assim, de conseguir dominar a galera tinha que ser muito bem trabalhado. E outra coisa, a questão de também de você ter muito tempo mexendo, por exemplo, eu faço esse trabalho de juventude mais de 15 anos. Então eles me conhecem, então eles me conhecem muito. Então, tipo assim, primeira coisa, você é aprovado por eles, né, André? Você é uma pessoa que é reconhecida por eles. Não adianta a gente ter posição, mas não ter autoridade. Porque uma autoridade, ela vem do céu. Deus falou assim, a minha autoridade foi meu pai que deu. Então, quando a sua vida ela está revestida debaixo de uma autoridade, as pessoas elas precisam te respeitar. Porque tem pessoas que têm posições, mas elas não têm autoridade. Como Saul, ele só tinha posição, mas a autoridade estava em Davi. Ele foi ungido, foi selecionado pelo céu. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que eu falei, Deus, mas tinha vezes que a gente tinha 30 a 40 pessoas num projeto para controlar essa galera. É só Deus mesmo para fazer. Você tá doido. Deus e seus anjos todos, sua comitiva. Suas legiões celestiais, seus exércitos. Porque eu não faço ideia. Eu queria até um dia falar assim, só observando como que é que funciona. E esses momentos, assim, a gente passa, nossa, por muita coisa. E os testemunhos que eles vêm trazendo, do que aconteceu? Muito, tipo assim, aí deixa só para o pessoal que está nos assistindo entender. Quando foi no ano de 2020, né, tudo parou. Parou, em geral parou, e teve a pandemia. Então, o que eu preferi fazer? Eu falei, não, poxa, a gente trabalha com jovens e adolescentes, e no espaço da igreja. Se acontece alguma coisa com um jovem desse aqui, e a gente... Então, primeiramente, ia manchar a igreja, o reino de Deus. Então, eu falei, não, então é melhor a gente vigiar, a gente... E nessa época, os empresários falaram assim, nós não vamos mais ajudar. Porque ficou todo mundo muito vulnerável, né? E aí, tipo... Aí eu falei, Deus, beleza, então nós vamos parar o projeto e agora nós vamos começar a ajudar de forma indireta, né? Indireta, ajudando o outro aqui, nós vamos levantar. E vamos começar a ajudar de forma direta. Só que nesse tempo eles começaram, tipo assim, crescer. Eles cresceram. Os que eram adolescentes começaram a virar jovens, muitos começaram... E hoje... Eles te cobravam isso? Pra ficar lá? Eu falei assim, André, cadê o projeto, meu querido? Cadê o projeto? Projeto, André, o projeto. Eu falei, calma, na hora certa, o senhor vai fazer. Então teve uma interrupção. Teve uma interrupção, porque a gente precisava, né, do recurso, toda uma logística por trás. A gente precisava de muita coisa, mas nesse tempo foi tão bom que a gente começou a ouvir o que Deus tinha feito, coisa que a gente não estava vendo no dia a dia. Teve tempo para isso. Um virou ministro de louvor, outra missionária da Jocum, outro que estava nas drogas, líder da intercessão, outro ministro de louvor na igreja. Hoje eu estou na congregação, estou lá no Carapina e estou em Altinópolis, que é uma congregação da nossa igreja. Então o João Pedro que eu citei aqui, ele faz teclado, quando precisa dele no baixo, ele vai no baixo, quando precisa dele da bateria, ele vai na bateria, quando precisa dele ministrar, ele ministra também, quando precisa de mexer na mesa do som, ele tá lá para mexer. Então, a gente fica olhando assim de longe e fica... Fruto. Lindo demais. Fruto. Então, esse tempo foi Deus nos tipo, olha aí olha o que isso gerou. É porque até para você voltar a ter uma visão até maior. Deus falou assim, tá vendo? Ó, aquele ali é fruto, aquele ali é fruto. Ele já te mostrando no momento de... reestruturar muita coisa. Muita coisa. Reestruturar muita coisa. Então, hoje, assim, a gente vê, né, o que Deus fez, né? E ainda continua. E vai sair do Carapina, né? Vai ser muito maior. Eu falei com o Senhor. Falei, Deus, vai isso sair aqui dali. Vai ganhar a cidade. Vai ganhar. Porque uma comunidade transformada, ela queima no coração dela de transformar outra comunidade. Porque é isso, para isso que Deus veio. O evangelho veio para isso. Porque você vê que ele transforma em você, você fica doido para falar de Jesus para outra pessoa. Você fala assim, eu quero que a pessoa viva o que eu estou vivendo. Então, assim, a comunidade transformada, ela vai querer que outras comunidades também sejam transformadas. E é aí que vocês têm que ampliar a mente mesmo, a visão, né? E já se preparar. Sim, e é por isso que Deus nos mandou sonhar alto.
Por isso. Por quê? Porque quando o sonho nos dá um frio na barriga, aí Deus, agora é comigo. Remover a pedra é conosco. Jesus falou, tire a pedra. Aquilo que a nossa força humana pode fazer, mas agora o sobrenatural, que é ressuscitar aquele Lázaro foi com ele. Exatamente, agora deixa comigo. A pedra vocês tiram. Então hoje a gente pede só coisa que é impossível mesmo aos olhos do Senhor. Você vai mandar recurso. Igual, por exemplo, o que eu estava compartilhando com você no início aqui, eu falei, Senhor, o que vai ser agora? Como que vai ser? Como é que a gente vai fazer? O Senhor falou assim, André, eu estou trabalhando. Eu estou fazendo. Só confia e deixa eu trabalhar. Entrega para mim. Exatamente. Porque muitas das vezes a gente não entende. A Bíblia fala que os nossos caminhos não são os caminhos dele e os nossos pensamentos não são os pensamentos. É muito distante. Os pensamentos dele são muito maiores do que os nossos. É muito distante, é muito diferente. E aí a nossa humanidade às vezes fica, a nossa alma às vezes fica gritando em querer fazer. Mas nesse tempo Deus está falando, apenas me ouça. É como Marta e Maria. Maria ficou aos pés de Jesus ouvindo o que ele tinha para dizer. Ou seja, assim, se relacionando a Deus. Ela supôs que Jesus estava precisando de comida. E Jesus falou assim, olha Marta, você está preocupado com muita coisa. E isso nos mostra a nossa alma e o nosso espírito. A nossa alma o tempo todo quer fazer. Muitas das vezes que nós estamos fazendo, a gente faz coisas boas, mas muitas vezes coisas que Deus não aprova. Nem tudo que é bom é o melhor. Muitas das vezes nós estamos fazendo coisas que Deus não tem nada a ver com isso. Deus está falando, venha primeiro se relacionar comigo, depois você vai entender o que fazer. E eu acho que muitas vezes porque muitas vezes Deus nos para primeiro sentar aos pés dele e colocar a nossa alma alinhada ao nosso espírito. A nossa alma agitada, o salmista falou, por que se perturba dentro de mim, alma? Minha alma fazer. Eu estou no controle. Eu até ontem estava lendo para Adriele, a concordância entre o céu e terra. Deus sempre vai trazer a concordância, o equilíbrio entre o céu e a terra. Porque se não tiver, um vai estar desconexo. Ele vai trazer os dois ao mesmo tempo. Aquilo que ele deseja e aquilo que você realizar aqui na terra. Quando você começa a dar ouvido à sua alma, o céu está gritando para você, você não está vendo, o que você passa a não ver. Você tem que tirar as escamas todos os dias dos olhos e falar assim, tá bom, Deus, o que você quer que eu veja mesmo? Porque a gente se perde. E esse lugar é interessante, Michele, que esse lugar é o lugar do secreto. Por isso que Jesus, depois de que ele tinha feito muita coisa, ministério pocando, bombando, a Bíblia vai falar. Feliz. E Jesus se ausentava para um lugar solitário para orar. Ou seja, para pedir a informação do qual era o próximo ponto. Qual que era o próximo passo? O que é aquilo que Deus queria? Porque às vezes a gente supõe que Deus está precisando de algo. E é onde que a gente erra. Deus, o que o Senhor quer? A nossa alma. Não, você tem que fazer isso. Você tem que fazer. Aí, cala a boca, alma. Cala a boca. Te aquieta, alma. Por que você está se abatendo de mim? Aí nós temos que colocar ela no lugar dela e alinhar ela com o Espírito. Porque a partir do momento que eu estou ouvindo Deus, que eu vou recobrar as minhas forças na fonte, que é algo também muito importante. Eu sei que tem muitos líderes aí que estão nos vendo. E é uma das coisas que pegou muito. Às vezes quando a gente está em todo o embalo, que Deus está pedindo para a gente fazer coisa, para a gente se mover em coisa, a exaustão muitas das vezes, se a gente não souber trabalhar, toma conta. O cansaço muitas vezes toma conta. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa se renovar nesse lugar de relacionamento na fonte. A gente precisa voltar na fonte. Senão a gente atropela. Recobrar as forças. Elias foi se encher, né? De novo. Elias foi um cara que fez fogo cair do céu. Foi um profeta totalmente usado, mas teve um dia que ele falou, Senhor, né, eu não sou melhor que meus pais, eu quero morrer. E aonde que muitos líderes hoje, que talvez estão me vendo, tá a ponto de desistir do ministério. E Deus está falando aqui nessa manhã. Cara, eu te chamei para fazer obras grandes. O que você precisa agora é parar e voltar-se a mim novamente. Para depois você entender o que fazer. Porque tudo aquilo que Deus tem não é pesado, é leve, não é cansativo. Leve. Porque se tem carga, vinde a mim todos que estáis cansados e eu vos aliviarei. O projeto de Deus nunca foi sobrecarga. O projeto de Deus... Aí você olha assim, nossa, mas um projeto dessa magnitude... Não. Quando Deus te chama, Ele já te deu a estrutura para que você possa suportar isso. A estrutura da Michele é uma estrutura para ela levar a visão que Deus concedeu a ela. Mas dentro dessa visão existe um momento onde que a gente vai precisar voltar na fonte. Volta no secreto. Exatamente, se recobrar para continuar a caminhar.
E é por isso que hoje tem muitos líderes suicidando, porque só querem fazer. E a Bíblia fala que os nossos maiores atos para Deus são como trapo de imundícia. O trapo de imundícia aí no original é como o pano da menstruação da mulher na época. Uma coisa imunda. E Deus está falando, o que você está fazendo para mim? Eu não estou te chamando para você fazer, eu estou te chamando para você cooperar comigo. Não estou te chamando para você fazer nada para mim. Porque Deus, a gente precisa que a gente faça nada por ele. Meu marido fala muito isso. O máximo que a gente pode fazer é atrapalhar. Deus faz, se a gente não atrapalhar. Se a gente não atrapalhar ele. E aí, nesse período mostrar os livros, falar sobre os livros um pouquinho, nesse período da pandemia, foi quando Deus te deu os livros? Foi quando Deus começou a te revelar? Sim, desses 3 anos, Deus começou a falar comigo. Falou, André... por causa dos recursos Isso, do recurso. Então, você vai começar eu vou te dar no seu coração, né, o que você vai falar para a comunidade, o que você vai falar para as pessoas, de levantar mais gente. E Deus já havia ministrado. Aí foi durante madrugadas que Deus vinha falando comigo onde que esses livros foram escritos. Começou com esse primeiro, que é o Se Tornando um Agente de Mudança. Foi para geralmente incentivar aos jovens a falar, olha... por mais que a situação tenha dizido não, as pessoas da sua família tenham dizido não, mas Deus te levantou para ser um agente de mudança onde Ele te plantou. Tem condição para você também. Não é a situação pelo qual você foi gerado, o lugar que Deus te concebeu, né, onde você está, que tem vida aí, né? Tem vida aqui. Ou seja, ao cheiro das águas, mesmo que ela esteja morta, ao cheiro das águas ela vai tornar a ter vida novamente. Ou seja, quando Deus vem com a vida dele dentro daquilo que ele chamou para ele fazer, vai frutificar. Vai fluir. E aí Deus me deu a ideia do agente de mudança. Aí Deus falou, agora eu quero que você escreva, porque dentro da minha casa, dentro da sociedade, tem muita religiosidade e ela tem matado muitas pessoas. E a ideia inicial de Deus sempre foi um reino. Um reino. Tenha um homem domínio e que ele tenha governo. Ele não nasceu para ser um escravo. As igrejas não estão entendendo o que é o reino. Assim na terra como no céu, que é justamente o que você falou. E Jesus fala, Pai, faça o céu, a terra, exatamente como é o céu. A terra, ela foi criada para ser um protótipo do céu. O céu. As pessoas estão totalmente equivocadas. Aí você vê o cristianismo, o catolicismo e vários ismos que tem por aí. Qual que está certo? As pessoas estão matando em nome de Deus. Mas nunca foi o projeto de Deus religião. Mas um reino. Se é um reino, eu preciso ter um rei. Ele se chama Jesus Cristo. Se é um reino, é uma nação, eu preciso de uma constituição. A religião não é isso. Não é isso. E é uma constituição, e a constituição está na nossa mão. Se é um reino, é uma nação, eu sou um cidadão e eu não sou um membro. Paulo fala, vós sois concidadãos dos céus. Aqui eu falo como que a gente adere a essa cidadania. Nicodemos perguntou para Jesus, como eu faço para entrar nesse teu reino, nessa tua nação? Ele falou, simples. Simples, Nicodemos. Como é que você tem todo acesso aos benefícios da nação? Para me ser brasileiro, para me ter acesso aos recursos do Brasil, que só tem que nascer nele. Então é necessário que você nasça de novo. Morre e nasce de novo. Nascer, ou seja, para vocês ter acesso aos benefícios dessa minha nação. É uma nação que a gente não vê, mas ela é muito mais real do que tudo aquilo que a gente está vendo aqui na Terra. E eu trago aqui uma palavra antiga que não é muito usada, mas ela é fundamental para entender o projeto de Deus. Colonização. Ou seja, quando Portugal ele veio colonizar o Brasil, a ideia era que toda a sociedade, todos os brasileiros índios, pensasse exatamente como Portugal. A referência. Exatamente. E é exatamente o projeto, a ideia original de Deus. Ou seja, eu vou mandar os meus filhos lá para a terra e lá eles vão ser a minha imagem, a minha semelhança, eles vão ser representantes naquela terra e eles vão colonizar aquela terra para se tornar a nação, essa terra exatamente como é o céu. E o nosso representante era Jesus, né? Exatamente. Ele era 100% Deus e 100% humano. Exatamente. E é interessante que toda nação, ela tem um idioma. A Bíblia fala que quando a gente recebe esse reino, falarão novas línguas. Essa nação tem um idioma, essa nação tem uma cidadania, essa nação tem uma constituição, essa nação tem leis, essa nação ela tem uma economia.
que não é aqui dessa terra. Essa nação, ela tem um rei. O problema é que nós estamos dentro de uma religião tentando seguir um rei, dentro de uma democracia tentando seguir um rei. Então, nesse livro eu abordo sobre a ideia, o plano original de Deus. E Deus pediu para me colocar essas duas coisas. E aí tem o terceiro que está... Mas Deus tem falado muito das mudanças. Esse livro seu, ele é exatamente aquilo que Deus vai fazer a partir de agora. Essa nova geração que ele está levantando. Para voltar à origem, à ideia original. A igreja primitiva. Voltar àquilo. Porque já se perdeu tanto, né? Tudo foi tão desvencilhado daquilo que ele colocou, que precisa ter pessoas, ter agentes mesmo de mudança para falar assim, opa, tá tudo errado o que nós estamos fazendo, tá? Vocês estão achando que estão agradando a Deus? Não está agradando a Deus. Mas são poucas pessoas também que têm coragem, né, André, de se posicionar, porque todo posicionamento ele vai causar alguma rejeição, alguma consequência dessa posição. E as pessoas hoje têm medo de se posicionarem, porque elas não querem ser rejeitadas, elas querem ser aceitas. Elas querem aprovação. E quando você entende que esse posicionamento não tem a ver com a aprovação da terra, tem a ver com a aprovação do céu. Se o céu ele está aprovando, você não precisa preocupar com a aprovação da terra. Pedro falou, parece que em Atos 5:30 ou 5:29, mais importa agradar a Deus do que os homens. Se o céu aprova, irmão, cai dentro. Sim. Se o céu aprova, se Deus está te dando respaldo, mete bronca, porque é isso que ele quer. Volta naquilo, é uma palavra, você está caminhando debaixo de uma palavra liberada. Palavra liberada. É o que Deus falou para Josué. Por isso que Deus revela antes. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E é o que ele falou para o profeta. Deus não faz nada na terra sem falar antes, com falar usando seus profetas. Avisar o profeta, para te avisar, né? Por isso, até mesmo pra gente não desanimar. Se a gente fala assim, gente, mas Deus não tá falando comigo. Por isso que eu li esses dias um livro, não sei se foi Bill Johnson falando, sobre a revelação. Que muitas igrejas não acreditam em revelação. Mas a revelação é algo que vem do alto, justamente para dar direcionamento para a igreja, direcionamento para as pessoas. Você está no caminho certo, ou para te exortar. Não, você não está. Né? Se não tem revelação, não tem vida, não tem Deus. A Bíblia fala lá em Provérbios, capítulo 29, se eu não me engano, 18 ou 19, vai falar o seguinte: não havendo revelação, o povo se dispersa, o povo se desvia. Ou seja, tem que ter visão. A visão, ela é o segredo para que haja unidade e o mesmo propósito, porque as pessoas elas não seguem um líder, elas seguem uma visão e um propósito. Exatamente. Ou seja, quando não tem essa revelação dentro do ambiente, o que acontece? Cada um vai para um lado e cada um vai achando que tem que ser feito. Do seu jeito. Exatamente. E não é o jeito que Deus quer. E tudo isso, a primeira coisa que Deus vai dar para uma pessoa quando ele quer fazer algo é uma visão. Deus não vai fazer nada dele. Ele veio primeiro. E ninguém vai acreditar na sua visão. Não. Noé. Ninguém acredita. E a Bíblia Tinha vai falar... sinais de chuva? Não. De dilúvio? Não, aí ficou lá fazendo aquele tamanho daquela arca, tudo é doido, ó, pirado. E a Bíblia vai falar assim, ó, ela é categoricamente em afirmar que Noé fez justamente dentro das medidas exatas que Deus havia concedido a ele. Ele recebeu a palavra uma vez só. Essa obediência, gente, é lindo. 120 anos do mesmo projeto. Foi 120 anos? 120 anos do mesmo projeto. Eu tinha esquecido. 120 anos construído. E olha que tem noção o que é isso? Ele era agricultor, hein? Ele não mexia com marcenaria, ele não mexia com madeira. E ele foi, juntou a família dele, colocou ela no projeto. Vamos embora. Eu vejo que a arca é o reino que está sendo construído. É o reino que está sendo construído. E Deus está pedindo primeiro para a gente trazer as pessoas da nossa família a esse reino e as outras pessoas. Por quê? Porque aqui fora o sistema só existe morte. Trazer essas pessoas para dentro desse reino. E ninguém ouviu a pregação de Noé. Ô, gente, vai ter um dia... Era um louco lá. É a mesma coisa de Valadares. Aqui a gente chegava num barcão aqui, uns 40 graus. Não acreditavam. Mas um dia vocês vão ter. E a arca, ela não tinha ninguém para fechar a porta, ela não tinha leme. O próprio Deus fez e se encarregar. Exatamente. Olha que lindo isso. Exatamente. E a Bíblia vai falar que o reino de Deus serão como nos dias de Noé. Porque se aquela arca tivesse sido construída com 3 dias, a chuva desceria em 3 dias. Deus está esperando a mensagem desse reino chegar em toda a terra. Aí Mateus 24:14 vai falar: então virá o fim.
tudo que está acontecendo agora é só o começo. Só o começo. Mas a partir do momento que essa mensagem ela chegar Espalhar até os confins da terra, a Judéia, né, aos gentios e até os confins da terra, então virá o fim. O fim do mundo está dependendo de uma mensagem. Porque a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então tem muitas pessoas que não conhecem isso. Elas estão sendo destruídas por falta de conhecimento. É isso que me mata. E Deus está falando na igreja. Isso me mata, que eu falo assim, igual hoje eu estava falando com uma funcionária, assim, lê a palavra. Não é o que a Michelle está falando, não, só a palavra. Não é o que fulano, que a igreja, que a religião. Não, lê a palavra. Porque a palavra vai te mostrar, a palavra vai falar no seu coração, você vai falar assim, nossa, é isso aqui. Mas a gente não lê, a gente quer ouvir o que o outro tem para falar. Não, você e a palavra. Ele deixou a palavra, ele deixou uma instrução do céu. Né? Então, o que está faltando para a gente é isso. Você fala assim, e isso que eu queria te perguntar também, eles leem, os adolescentes do projeto? Olha, porque a gente não tem essa cultura de leitura no Brasil. Não leio. Vou ser muito sério para você, não leio. E é exatamente... Essa é uma dificuldade sua também. E foi por isso que eu lancei os livros, para incentivar a leitura também. E aí a gente tem que chegar, fulano, não deixe de ler, não deixe de ler, não deixe de ler, vão ler. Mesmo que seja... Aí a gente sempre faz da crescente, né? Ah, não gosto de ler, então vamos mudar o hábito. 5 minutinhos, outro dia 2 minutinhos. Mas pega minutinhos. uns capítulos, não sei se você faz isso, mas pode ser de repente uma ideia, Deus falando com você, pegar uns capítulos do seu livro e começar a fazer pequenas, dos encontros que vocês já fazem, trazer alguns capítulos. Sim. Porque já que eles não vão ler, então vamos fazer esse povo ler de outra maneira, né? Forçado! Ó, já deu 1h30 de conversa, mas gente, tem conversa demais aqui. Eu vou trazer o André de novo, porque o André tem muita coisa ainda para falar. Ó, vou mostrar de novo os livros do André. Agente de Mudanças, esse foi o primeiro que ele escreveu. Nesse livro aqui, e os recursos para escrever esse livro? Não, aí foram meus mesmo. Né? Mas é difícil também, demais, né, André? Porque eu também já corri atrás para saber sobre isso, não é fácil, né? Só que quando Deus... Onde que eu posso achar? Esse livro, e no caso, eu lancei como autor independente. Aí é só comigo mesmo que eu mando pra gráfica, mando fazer e te entrego. Tá. Entrego pras pessoas. Ó, gente, esse aqui é o livro do André, mas aí eu vou colocar o seu Instagram para as pessoas, né, quererem, ó, é o livro dele. Esse livro aqui, através desses livros, esse foi o primeiro, esse aqui é o segundo livro dele. O André, ele não se acovardou, ele teve ousadia em fazer aquilo que Deus quis que ele fizesse. E aí, através do recurso desses livros, é que ele está mantendo o projeto que Deus o confiou. E aí, que Deus levante outras pessoas, que Deus levante empresas, empresários que queiram sim estar contribuindo com essa obra. Porque a obra, nos recursos que a gente tem, que as nossas empresas têm, elas não são para nós. Elas são sim para o trabalho, para o Senhor, para o reino dele. E quantos adolescentes estão saindo do tráfico? Quantos adolescentes estão sendo salvos? Famílias estão sendo restauradas, pessoas transformadas, porque o Evangelho é isso. O Evangelho, ele é transformação. Porque se não acontecer transformação, não é um Evangelho de verdade. Porque Jesus veio na terra, ele morreu na cruz para nos mudar. Ele levou para a cruz todas as nossas dores, nossos sofrimentos, as nossas angústias. Mas ele veio como modelo do céu de como ser aqui na terra. E o nosso foco é Jesus. E o trabalho do André é um trabalho individual, é um trabalho, como fala, seu, né? Você, com recurso próprio. E que ele está fazendo aquilo que Deus o confiou. E Deus vai dar muitos e muitos mais recursos para você. Amém. Sabe por quê? Porque Deus te chamou, mas ele não colocou o chão para você andar primeiro. Primeiro ele te chamou e você aceitou. Então você deu um passo sem o chão. Sim. Né? E Deus sempre vai fazer assim. Às vezes as pessoas acham que Deus vai colocar o chão, não vem, que vai ser assim, assim. Não. Ele quer primeiro ver a sua iniciativa. Se você vai ter a vontade, se você vai ter a coragem, a ousadia de acreditar naquilo que ele está falando para você. Porque Deus fala com todos nós. Mas quem são os que realmente têm coragem, estão dispostos a viver a vontade do Senhor?
E a gente precisa entender que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, e ela sempre será agradável, independente da situação pelo qual você se encontra. Então, esses são os livros do André. Vamos abençoar, sim, adquirir. Quais são os valores dos livros? R$50 cada um. R$50 cada livro. Eu tenho certeza que esse conteúdo é um livro, olha, né, grossinho, tem um conteúdo vasto aqui dentro, né, e assim, como que Deus te deu isso aqui? Deus não te deu à toa, Deus te deu para ferramenta de evangelismo. De evangelismo, para abençoar a obra que Ele está colocando nas suas mãos. Olha, tem muito mais papo, eu quero ir na comunidade, eu quero ver o trabalho, sabe? Assim, isso queimou no meu coração na hora que eu comecei a conversar com você. E que as pessoas possam conhecer o trabalho da comunidade. Tem Instagram, o projeto? Não, na verdade tem o canal no YouTube que eu sempre, na época a gente não alimentava muito, e o meu Facebook, né, que era antigamente que a gente postava as fotos, e o meu Instagram também, que, né, na época a gente não tinha essa maturidade para as mídias sociais. Hoje a gente reconhece a importância mas vocês estavam muito focados no ser humano ali, sim, né? Sim, exatamente. E não ficar mostrando. Exatamente. E fazer aquilo que Deus queria. Exato. Mas tem que mostrar até para as pessoas falarem como assim... Como referência e modelo, né? Até para as pessoas falarem assim, nossa, você viu o trabalho daquele cara lá? Nossa, ele tem feito aquilo ali, e isso serve de exemplo, de modelo, e até das pessoas quererem contribuir na obra de vocês. Sim. E não têm conhecimento, né? Porque hoje o mundo é globalizado. Hoje eu tenho essa consciência, antigamente eu não tinha. Mas é porque Deus te deu uma visão e vai expandindo, né? Parcelada. Né? André, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Como que a gente que está nesse trabalho aqui do podcast, a gente aprende com vocês que vêm. Cada um que vem aqui é enviado do céu mesmo, que Deus fala com a gente através da vida de vocês, dos testemunhos, dos milagres, das histórias de transformação. E eu tenho certeza que é só o começo daquilo que Deus tem para você, para sua casa, para os seus filhos, para sua família, e que você será cada vez mais um exemplo de um verdadeiro cristão, que larga tudo para viver o evangelho e para viver de verdade esse evangelho, e não de ouvir falar, e não de... Não, você conhece o Deus que você serve. E a transformação que Ele está causando no ser humano e das almas que Deus está ganhando para Jesus. Fico muito feliz por isso. Eu também fico muito feliz, quero agradecer, Michele, pela essa oportunidade de poder compartilhar. Obrigado, Adriele, a toda a equipe aqui que está por trás. E me sinto muito privilegiado de poder compartilhar juntos aqui, somar nessa visão, porque eu acredito que essa visão é nossa. Essa visão Deus nos deu, cada um dentro da sua... dentro da sua tarefa, dentro da sua função, e é só o começo, como você diz, eu sempre falo isso, só o começo daquilo que Deus ainda irá fazer nas Deus não ia nossas te vidas. dar algo que Ele não te dá uma visão ampliada sem Ele te dar recursos. Filipenses 1, versículo 6 vai falar assim, aquele que nos chamou para a obra, Ele é poderoso para terminar. E é isso que me conforta. Aquele que te chamou, te comissionou. E não é fácil todo dia estar ali. Falar assim, Jesus, cadê os recursos? Deus. Não. Viver por fé, viver na dependência é muito difícil. Muito difícil. Com Abraão, vai para uma terra que eu te mostrarei. Mas como é que vai ser? Qual vai ser? Onde que eu vou? Vou te mostrar. Só vai. Onde que você ir vai ser a caminhada mesmo. Então é muito difícil. Então assim, mas nós acreditamos que aquele que nos chamou, Ele é poderoso para concluir essa grande obra. Ele vai cumprir. Eu creio. Obrigada. A você que ficou até o final dessa história, desse testemunho do André, que o Senhor possa queimar no seu coração essa mensagem, para que você seja também um contribuinte dessa obra, porque Deus, Ele nos chama, cada um com uma missão. Uns vão ser agindo ali na missão, no foco, né? no agir ali no foco missionário, mas outros vão sendo contribuindo com essa obra financeiramente, com recursos, ou tá onde Deus te plantou. Deus nos planta em cada lugar para que todo o reino seja assim evangelizado, para que Ele consiga chegar em todos os corações. Essa é a intenção do Senhor. E nós, como cristãos que somos, esse é o nosso trabalho, fazer com que a palavra, com que a mensagem, não com que o André, a Michele, ou qualquer um de nós, não é sobre o mensageiro, é sobre a mensagem, e sempre vai ser sobre o Senhor. Então, que Deus fale no seu coração
e que através desse testemunho, desse trabalho que o André faz, possa sim nascer dentro de você, no seu coração, algo que Deus já está plantando há muito tempo, mas que você ainda não parou para pensar ou para dar atenção. Tá bom? Um beijo e fique com Deus. Tchau, gente.